Nós temos aqui assuntos importantes para tratar e um deles é a entrevista que Paulderney Avelino, ele que é secretário da SEDECT, aqui no estado do Amazonas, concedeu aqui à Band News Difusora FM, falando sobre a Zona Franca de Manaus, entre esses assuntos, o nome para a SUFRAMA, né? Vamos lá, então. Sim, a gente tem o áudio quando eu fiz a pergunta para ele, acho legal pegar essa percepção. Temos o áudio aqui, você perguntou para ele qual é o perfil que deve ter o superintendente da SUFRAMA e vamos ouvir o que disse Paulderney Avelino. O perfil tem que ser de um técnico e tem que ser um técnico que realmente tenha estatura para chegar lá em Brasília e discutir com os técnicos da Receita Federal, com os técnicos do Ministério da Indústria e Comércio, buscar nos fóruns apropriados. Nós temos uma ligação muito forte com o Estado de São Paulo e temos muitos problemas a serem resolvidos com o Estado de São Paulo. E eu mesmo, enquanto parlamentar do Amazonas, enquanto o Alckmin, para você ter uma ideia, foi governador durante 4 mandatos do governo de São Paulo. E nós resolvemos muita coisa, porque eu tenho uma relação boa com ele, relação próxima, de mais de 30 anos, fomos deputados juntos. E isso facilitou muito essa minha interação, servindo de ponte entre o governo do Amazonas e o governo de São Paulo, enquanto ele estava lá. E eu acho que o perfil teria que ser exatamente de uma pessoa que tivesse um tamanho adequado, óbvio, para se somar ao trabalho que o governo do Amazonas, através da nossa secretaria, vai realizar lá em Brasília. Muito bem, tá então, Rosiane, a fala de Paulderney Avelino, falando muito em tem que ter o tamanho adequado, tem que ser um técnico que tenha a possibilidade de discutir com os técnicos em Brasília e defender os interesses da Zona Franca. O que diz essa fala de Paulderney Avelino, Rosiane, em relação aos nomes que já foram ventilados, cotados para assumir a SUFRAMA, hein? Olha, ela diz a verdade, especialmente no momento que a gente está tratando sobre reforma tributária e os riscos que ela representa para a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela sempre tem uma situação muito delicada em função de tudo que ela precisa de incentivo para continuar funcionando e fazendo o motor da economia girar aqui no estado do Amazonas, é sempre delicado. A condição da SUFRAMA, em função de tudo que ela se desestruturou, antes mesmo do governo Bolsonaro e consolidando no governo Bolsonaro, a desestruturação até política de representatividade, tudo isso mostra que é um momento muito chave, que precisa de alguém que esteja à altura do cargo, né, que tenha tamanho para esse cargo. E na pergunta, infelizmente, não entrou o contexto da pergunta, eu digo que a gente já citou nomes técnicos, a gente tratou vários aqui, e eu citei um nome que foi ventilado recentemente, que é de Orsínio Júnior, que parece ter uma proximidade muito grande com o senador Omar Aziz. Quando a gente joga esse nome Paulderney, ele não toca no nome, mas a resposta dele não precisava nem tocar, né? Ele diz que precisa de uma responsabilidade na indicação desse cargo e das possibilidades que essa pessoa tem e tem de ter desse preparo. Eu penso que não é só um perfil técnico, não, tem que ter um perfil político mesmo, de experiência para essa articulação que o Paulderney fala e que é realmente necessário, de chegar lá com os técnicos e com os políticos, preparado para conversar sobre todos esses detalhes que envolvem a Zona Franca de Manaus, que não são poucos. Para cada movimentação na questão tributária do país, há uma série de consequências em relação à Zona Franca de Manaus e há uma série de garantias também, jurídicas, nacionais e do direito internacional também, já de manifestações de órgãos internacionais em relação às garantias da Zona Franca de Manaus, mas é preciso estar muito antenado e aberto a abrir novas possibilidades para este modelo em relação à questão que é transversal no governo Lula, que é a questão ambiental. Então, veja, é um nome que requer muitas possibilidades e não é o que detém alguns nomes que estão sendo ventilados agora. Mas vamos esperar, porque, na verdade, essa definição me parece estar demorando muito e cada vez mais a gente fica na incerteza de como será essa escolha, né? Qual é o peso, de fato, do espaço, né, dos políticos daqui, do estado do Amazonas, em relação a essa demora. Vale ressaltar que não é só na SUFRAMA, outras autarquias ligadas ao Ministério de Alckmin ainda estão sem nomeação. Aliás, várias nomeações do governo, não só do Ministério de Alckmin, como eles exoneraram todo mundo no final do ano,
tem uma série de situações de nomeação que estão ocorrendo em vários ministérios, em várias pastas.